Olá, eu sou a Yara Tramontina e eu estou aqui para contar para vocês uma história incrível de escolhas bastante desafiadoras e de muitos conflitos, mas que teve um final muito feliz graças à determinação e à coragem do dono do mapa, que mais do que ninguém soube fazer acontecer. Está curioso? Então, começando. Vamos chamar esta pessoa de Nando. Ele se interessou em fazer um mapa astrológico comigo e eu prontamente o atendi como sempre e com muito prazer. Seu mapa astrológico me revelou segredos muito interessantes e incomuns ligados à sua vida também incomum. Ele não era brasileiro e ele foi educado por sua família estrangeira para ser padre. Vamos observar aqui a Lua em Sagitário na casa 3, que dá uma família com valores morais e religiosos fortíssimos. E estes valores habitavam o quê? A sua mente. A casa 3 é uma casa de pensamentos. Em que coisas você pensa? Quais os valores conceituais, quais os paradigmas mentais que você tem, quais os padrões de pensamento que você tem. Então, Nando tinha a Lua em Sagitário na casa 3, pensava o tempo todo na família, nos valores morais e nos valores religiosos que lhe foram passados. Muito bem, e ele havia sido educado para ser padre. Será? Seus pais e irmãos, muito católicos, achavam que ele tinha vocação para ser padre. E ele realmente recebe todos os votos e se torna padre, estudando muito para isso. Notem que ele tem aquele eixo clássico que quem me segue nas outras redes sociais e já ouviu eu falar sobre mapas, ascendente em Virgem, Medicel em Gêmeos, é um eixo Virgem, é um signo de muita erudição, uma cultura erudita, uma cultura diferenciada, uma intelectualidade muito grande, e ele completa seus estudos de uma forma brilhante e se torna padre. Mas ele não era totalmente realizado e nem tampouco feliz. Havia algo nele que pedia uma escolha diferente. Vamos ver aqui um outro aspecto interessante. Esta mesma Lua em Sagitário na casa 3 faz quadratura com Marte em Leão na casa 12. Este aspecto astrológico ele não é harmônico e ele contém muita raiva, muita tensão vivida entre o padre Nando e seus familiares, incluindo sua mãe. E Padre Nando se sentia muito triste e angustiado, sempre em crise com a sua fé. Lua em Sagitário na casa 3, em quadratura com Marte, e não sabia o que fazer com a sua libido. Marte em Leão, imaginem o grau de libido que ele possuía como homem, na casa 12, uma libido trancada. E isto se tornou para ele um gravíssimo problema. Mas Padre Nando se sentia muito triste e angustiado, sempre em crise com sua fé, e não sabia o que fazer com sua libido. E isto se tornou para ele um gravíssimo problema. Vamos ver astrologicamente o significado disso. Lua em Sagitário, um homem vital, um homem bonito, em quadratura com Marte em Leão, na casa 12. Imaginem o grau de libido que este homem tinha naturalmente entre si. E ele não sabia como contornar este problema, mas ele continuava firme em suas atividades como padre. E até que Padre Nando é encaminhado a uma pequena paróquia no Brasil e começa a sentir-se muito feliz em contato com o povo brasileiro, com o qual se identificou imediatamente. Até que, durante as suas missas, começa a perceber a presença intrigante, constante e interessante de uma paroquiana que se sentava sempre no banco da frente. E eles começam a estabelecer uma grande amizade. Começam a conversar após todas as missas
e estabelecem juntos uma série de trabalhos e projetos sociais para a comunidade, onde crianças, casais e idosos começam a se beneficiar. E aí, é claro, passam a perceber uma grande afinidade e um grau de sintonia excelente entre ambos. Vamos ver. Lua em Sagitário na casa 3, fé, idealismos religiosos e tudo isso acontecendo dentro da alma deste homem. Até que um dia, ambos sentem que algo a mais, além da fé e do desejo de serem úteis à comunidade, os unia. E aí começa o conflito do padre Nando. Vamos ver aqui, ascendente em Virgem, como estão vendo, em conjunção com Saturno. Imaginem o grau de repressão, de culpa, de cobrança e de autocrítica que este homem possuía, de seriedade, de responsabilidade. Então, este conflito passa a persegui-lo. Uma tristeza e uma frustração por perceber também que tudo que ele fazia nesta comunidade como padre poderia ser realizado ao lado de alguém por quem ele sentia um sentimento real, que era amor. E era recíproco, porque ambos já haviam trocado confidências ligadas a sentimentos amorosos. E ele percebeu que ele podia fazer tudo isto sem a batina. Vejamos agora alguns aspectos importantes deste mapa, ligados a emoções e sentimentos. Vamos aqui de novo na Lua, em Sagitário, em quadratura com Marte, que dá muita raiva, muito ressentimento. Vamos ver Vênus em Sagitário, que são as figuras femininas da vida dele, uma mulher bacana, religiosa, especial e aventureira, cheia de fé, cheia de beleza, mas em quadratura com Saturno, alguém que eu não posso ter. Quer dizer, ele supunha isso, alguém que eu não posso ter, alguém com quem eu não posso ficar. Gente, isso é um conflito muito, muito sério. E aí, nós vamos vendo também que no futuro ele vai mostrar a libertação com a quebra destes paradigmas para se autorrealizar. Olha que bacana o Urano que está no meio do céu do Padre Nando. Ele tem Urano em Câncer, em trígono com o Sol e em sextil com Marte. A partir do momento que ele acessou esse padrão de libertação e de mente aberta e de romper esses paradigmas, ele conseguiu. Olhem só que coisa interessante. O Vênus dele também faz sextil com Netuno e trígono com Plutão. O trígono com Plutão mostra o renascimento afetivo e o Vênus em sextil com Netuno mostra amor puro, verdadeiro, com espiritualidade, com sentimentos genuínos, profundos, amorosos. E o Sol em trígono com Urano mostra libertação com quebra de paradigmas para a autorrealização. O Júpiter na quinta casa, solto, mostra que ele, na primeira fase da vida dele, nunca havia namorado. Claro, um homem que estuda para ser padre, não tinha tido ainda uma vida afetiva, então essa felicidade ele não conhecia. Esse Júpiter está solto em Capricórnio, que é um signo que não favorece a expressão de Júpiter, que é alegria, felicidade, ainda mais na quinta casa, que são namoradas, passeios e coisas assim. Não, ele só viajava a trabalho dentro das suas paróquias, das funções às quais ele era submetido e era ordenado. Vocês sabem que um dos votos dos padres, é obediência. Tudo que lhe era pedido, ele cumpria sem questionar. E isso estava acabando com ele, amargurando a sua alma. Então, após muitos e muitos conflitos emocionais e existenciais, ele faz ao seu superior o pedido de dispensa definitiva dos votos que o tornaram padre, ou seja, votos ligados à pobreza, castidade e obediência. Pessoas queridas, vocês têm noção do significado de um voto?
Este voto pode amarrar a vida de alguém por uma vida toda e prender, engessar a vida de uma pessoa. E para quem é reencarnacionista, quem trabalha com as memórias ligadas ao Ho'oponopono e tudo mais, esses votos podem prender você por muitas reencarnações, se isto não for devidamente limpo. Quem praticar o Ho'oponopono vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Então tudo isso é muito sério e amargurava muito a vida do padre Nando. Mas depois de muita luta, ele consegue a desordenação destes votos. Mas, se por um lado ele estava feliz e aliviado, por outro lado ele sentia muita culpa, porque, como eu acabei de dizer, os votos consagrados proporcionam ao padre a ruptura de todos os condicionamentos humanos. Ele havia renunciado a tudo: amor físico, sexualidade, dinheiro, trabalho remunerado e tudo mais. Então, a ruptura desses condicionamentos humanos que ele seguia. E o padre Nando, ele foi totalmente na contramão destes princípios e isto lhe gerou muita culpa. E ele consegue quebrar este paradigma brilhantemente num ato de coragem, num ato de força interior durante o seu trabalho de desenvolvimento pessoal. E ele casa-se com sua amada, formando com ela uma linda família. E aí, neste exato momento, o destino o coloca em meu caminho. Nesta época, eu conduzia um grupo de trabalho corporal com escuta psicanalítica e com técnicas haitianas e bioenergéticas, que também faziam parte da minha especialização, e que se tornou um grupo fortemente terapêutico com grandes reflexões. E eu, obviamente, costumava interpretar o mapa astrológico de todos os participantes antes de começarem a frequentar o grupo. E Nando ficou fortemente impactado, pois seu mapa contava toda a sua história de vida pessoal, os seus conflitos e desafios, estes que eu acabei de compartilhar com vocês, apontando também quais eram os caminhos para superá-los. E aí traçamos juntos um projeto terapêutico para a desconstrução desta culpa que o afligia. Muito bem. Esta culpa vinha ligada aos dogmas religiosos e entendendo que ele sempre seria cristão e produtivo socialmente, mesmo sem a batina. E isto fez parte do nosso projeto terapêutico juntos. Era um trabalho de grupo, mas eu traçava um projeto terapêutico com cada um e depois com o grupo como um todo. E ele casa-se com sua amada, tendo com ela 2 lindos filhos. Ele começa a trabalhar como editor de uma grande empresa, pois era um homem muito culto e erudito, e torna-se um executivo de muito sucesso, de grande sucesso. Como eu já mostrei, mas educação significa também, às vezes, repetição. Então, vamos lá. Ascendente em Virgem, erudição, inteligência em comum, erudita, inteligentíssimo, meio do céu em Gêmeos, letras, conhecimento, toda a cultura que ele trouxe do mundo clerical, em tudo que ele aprendeu para ser padre. Vocês sabem que os padres estudam muito, eles são homens cultíssimos. Urano em Câncer, no meio do céu, em trígono com o Sol, em sextil com Marte, trabalhando a transformação destes paradigmas deste homem, libertando a sua libido, sextil com Marte, trígono com o Sol, libertando o seu ser, a sua pessoa para a felicidade. E ele passa a entender que ele sempre seria cristão e produtivo socialmente, como eu disse anteriormente. Ele começa a trabalhar como editor de uma grande empresa, casa-se com sua amada, tendo com ela 2 filhos, e ele se torna um homem muito culto, de grande sucesso, um executivo de grande sucesso. E com o passar do tempo, ele estuda psicologia. Claro, ele tinha o Sol em Escorpião, olhem só.
e o estudo de psicologia faz com que ele se torne um excelente terapeuta de grande sucesso. Ele fazia trabalhos espetaculares e ele começou se desenvolvendo em meu grupo junto com outras pessoas, um grupo também terapêutico. E aí ele foi percebendo o seu talento natural para a psicologia. Foi tomando gosto e partiu, fez uma faculdade de psicologia e se tornou um excelente terapeuta de sucesso. Muito bem, que lindo! Vênus em Sagitário na 4ª casa, esta mulher que ele amou, trígono com Plutão na 11. Olhem só os projetos de vida que ele tinha, grandiosos. Plutão em Leão, na casa 11, são projetos de vida, os amigos, as suas escolhas. E Vênus em trígono com Plutão fez com que ele tocasse vários projetos sociais com sua amada e posteriormente com seus filhos também. Projetos grandiosos que beneficiaram imensamente um grande número de pessoas. Mas Nando, que era muito bem-humorado, uma pessoa da qual eu nunca me esqueci, ele dizia que a sua esposa era tão brava, e que o olhar dela era muito pior do que o olhar dos seus superiores. Quando ele olhava para ela, ele ficava gelado. E isso eu também tive que trabalhar terapeuticamente. Como que você vai ficar gelado olhando para sua esposa? Como assim? Ele falava, Yara, eu fico muito frio, ela é muito brava. E eu dizia, mas você não ama ela? Claro que amo. Ela não ama você, ok? Então vamos quebrar mais esse paradigma, porque o principal você já quebrou e já foi. Esta história, com um final único, impactante, surpreendente e feliz, envolve a formação que Padre Nando recebeu, ex-Padre Nando recebeu de sua família, onde se viu forçado a viver uma vocação que não era plena para o seu ser. Ele consegue a quebra de paradigma de forma muito corajosa e espetacular, o que lhe rendeu uma vida muito feliz, e ele conseguiu enfrentar muitos obstáculos para alcançar a felicidade e a sua realização plena, elevando seu mapa astrológico a uma 8ª superior, que em nada o impediria de realizar-se como ser humano útil e produtivo para a comunidade e a sociedade. E muitas outras histórias surpreendentes, cheias de aprendizado, emoção, inspiração, bom humor e superação estão a caminho. Você gostou da história do Padre Nando? Ou melhor, do ex-Padre Nando? Esta é uma história muito inspiradora que mostra que com amor, coragem e determinação podemos conseguir tudo aquilo que queremos. Eu teria muito mais a te dizer sobre este mapa, e é exatamente isto que eu ensino em meu curso online de dinâmica de interpretação de mapas astrológicos, onde eu explico passo a passo e vou direto ao ponto. Então vamos combinar? Deixa aqui seu like, seu joinha, se inscreva aqui no meu canal Saber Astrológico. Te espero na próxima quinta-feira com a história de Leila, com muitas surpresas e superações contadas a partir do seu mapa astrológico. Até o próximo vídeo e tchau!